Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes no nosso santuário, irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia pelas redes sociais. Continuamos a nossa caminhada quaresmal e hoje somos convidados por Jesus e pela liturgia a fazermos uma travessia. Saímos do deserto, onde estávamos no domingo passado, para subir a montanha. A montanha é um lugar privilegiado na Sagrada Escritura. É o lugar do encontro com Deus. É o lugar da oração. É o lugar onde Deus se revela. E há na Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, alguns relatos de experiências de encontro com Deus na montanha, como, por exemplo, a experiência de Abraão, cuja história começamos a ouvir na primeira leitura de hoje. Mas também podemos lembrar de Moisés, de Elias, e também no Evangelho, quantas vezes Jesus sobe a montanha para rezar, sozinho ou com os apóstolos. Hoje, então, Jesus nos convida a subirmos com Ele a montanha. A nossa região é repleta de serras e de montanhas. E como é bonito estar no alto de uma montanha. Mas também podemos pensar na montanha que existe em nossa interioridade. Sim, hoje Jesus nos convida a subirmos na montanha do nosso coração. A nossa interioridade possui uma topografia diversificada. Dentro de nós temos vales, temos desertos e temos também montanhas. Hoje, então, na montanha do coração, Jesus nos convida a viver a experiência da fé. E no Evangelho, Jesus sobe o Monte Tabor com os discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá acontece a transfiguração. Jesus se envolve numa grande luz, como já um prenúncio da sua ressurreição. A luz de Jesus é tão grande que envolve a todos e a tudo. Jesus é transparente e na sua luminosidade todos nós estamos envolvidos, até mesmo as nossas sombras. E diante da luz de Jesus, nós não precisamos temer as nossas sombras, porque em nossas sombras nós podemos contemplar a luz de Jesus. Em Jesus não existe treva alguma. E o caminho da Quaresma é este caminho da transfiguração, da transformação. E como é bonito e desafiante, meus irmãos e irmãs, vivermos este caminho quaresmal. No alto da montanha, envolvido em luz, Jesus dialoga, conversa com Moisés e com Elias. Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas. Jesus então está conversando com a Sagrada Escritura, mas ele está no centro, como que dizendo que ele é a centralidade. Para entendermos a lei, os profetas, o Antigo Testamento, precisamos entender, ouvir a mensagem de Jesus. Quando Pedro fala, mestre, é bom estarmos aqui, vamos construir 3 tendas, Pedro, na verdade, não tinha entendido a mensagem de Jesus. Ele queria colocar Elias e Moisés no mesmo patamar de Jesus. Não, Jesus é uma atualização da lei. Pensando nessa palavra transfiguração, eu lembrei de uma palavra que é muito comum para nós hoje, principalmente para os jovens, mas todos nós entendemos esta analogia. Configuração. Quando nós compramos um celular ou um computador
ou uma televisão, antes de usar esses aparelhos, nós precisamos configurá-los. Configurar significa fazer uma opção por algo. E aí, quando a gente não entende muito bem como configurar o aparelho, nós precisamos procurar um técnico. E o que é que o técnico vai fazer, seja o aparelho novo ou antigo? Ele vai precisar fazer atualizações dos programas que lá existem. Vai precisar instalar e desinstalar aplicativos. Vai precisar jogar fora os vírus. Na Quaresma, meus irmãos e irmãs, Cristo nos convida a fazermos uma configuração. Se nós quisermos ser transfigurados por Ele, nós precisamos nos configurar a Ele. E São Paulo nos dá um caminho. Na segunda leitura ele fala assim: sede meus imitadores, como nós somos de Cristo. O primeiro passo para a configuração é imitar. Nós estamos aí com a temática da campanha da fraternidade, fraternidade e educação. Quando a gente está na escola, seja a gente criancinha, adolescente, jovem ou até mesmo na faculdade, uma das coisas que a gente mais faz quando a gente está aprendendo algo é imitar. Imitar os nossos professores, imitar os nossos pais. A gente imita a forma como eles falam, a gente imita muitas vezes a maneira como eles vestem. E na vida cristã também é assim. Há um livro clássico da espiritualidade cristã que se chama Imitação de Cristo. Se a gente quiser seguir o caminho de Jesus, nós precisamos imitá-lo. Quando eu era criança lá em Candeias, eu gostava muito do Padre Alexandre e eu imitava. E minha avó falava assim, que eu dizia, quando ele foi embora de lá: eu gosto mesmo é do Padre Alexandre, porque ele fala na ponta do pé. E assim a gente imita um pregador, por exemplo, quando a gente está no grupo de oração, a gente assiste, sei lá, Padre Léo, Padre Zezinho, e começa a imitá-lo. Quando a gente canta no The Voice, a gente vê muito isso, os críticos falam: mas fulano, você está cantando muito parecido com um cantor. É porque primeiro a gente imita, para depois a gente criar um estilo próprio. Configurar-se a Jesus, imitar a Jesus. É este caminho que nós precisamos trilhar nesta Quaresma. Configurar o nosso ouvido para escutar a palavra de Jesus. Configurar o nosso olhar, no olhar de Jesus, como a gente cantou há pouco, nosso olhar se dirige a Jesus, nosso olhar se mantém no Senhor. Configurar os nossos passos, nos passos de Jesus. Como é bonita a devoção ao Senhor dos Passos que a gente tem, que nos ensina isso. Configurar o nosso coração com o coração de Jesus. Configurar a nossa vida com a vida de Jesus. É um caminho bonito que nós podemos trilhar nessa Quaresma e durante toda a nossa vida. Configurar-se a Jesus, deixarmos ser transfigurados por Ele, deixar que Ele transfigure o nosso rosto marcado pelo pecado, deixar que o Senhor transfigure o rosto do mundo marcado por tantas guerras e tantos ódios, deixar que o Senhor transfigure e transforme a nossa história, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Ele. Ainda que a gente não seja completamente parecido com Ele, ainda que a gente não seja igual a Ele, a gente está caminhando, está chegando lá. A gente deseja ser ao menos um pouquinho semelhante. E para terminar, gostaria de convidá-los a repetir comigo esta frase: Jesus, Tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Agora nós vamos aprender a cantar esse refrãozinho. Eu vou cantar uma vez e depois vocês vão cantar comigo.
Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Entenderam bem? Vamos lá. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Mais uma vez. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Para terminar. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Amém.